tocam o baitaca, né? Como é que se fala? É a fundo da grota. Fui criado na campanha em Reju de Barba e Capim, por isso é que eu canto assim, pra relembrar meu passado. Uhul! Gente, é isso mesmo, Dia do Gaúcho. Aliás, eu quero dar parabéns a todos envolvidos ali na Semana Farroupilha, no Galpão da Farroupilha, que está acontecendo a festa. Que festa linda! Estive presente ali no sábado, participando, degustando churrasco, obviamente, conversando com as pessoas. Uma festa muito bacana para toda a família. E hoje vocês imaginam como deve estar aquilo lá, né? Já começando desde cedo, Dia do Gaúcho, todo mundo apilchado desde cedo, aproveitando e muito. Um baita convite para todos aproveitarem nesta quarta-feira. Mas já estamos em clima gaudério aqui no Muito Mais. Sabe por quê? Tem um peão que já está aqui conosco. Corre aqui comigo, bem rapidinho. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Você que tá participando depois. Mas olha só, gente, o primeiro peão mirim. O Mike já está aqui conosco. Só dá oi assim para aquela câmera ali. Aqui, ó, para aquela câmera lá, ó. Fala assim, ó. Fala bem pertinho do microfone. Eles nem colocaram o microfone aqui, mas eles me matam. Fala assim, ó. Eu já volto. Já volto. Eu já volto. Fiquem aí. Fiquem aí. É isso aí. Vai lá com a tua mãe, daqui a pouco tu vem participar comigo aqui. Daqui a pouquinho eu vou conversar com este mini peão que vai nos alegrar ainda mais nesta manhã. Mas antes, gente, quero pedir para vocês baixar o aplicativo da TVC Panorama aí no teu celular, no teu smartphone. Não pesa nada, é levinho e neste app você tem todas as informações ali, ó, na palma da sua mão. Toda a programação da TVC Panorama aí, ó, neste aplicativo, no app da TVC Panorama. Inclusive, tem o Muito Mais com o Jupavan, todas as informações do nossa equipe de jornalismo, a Hora do Povo, enfim, todas as informações aonde? Na palma da sua mão. Coluna pro Biel Carbone, trazendo as novidades final de semana, agenda. E também quero compartilhar com vocês o nosso contato no WhatsApp, 3360-1101, 3360-1101, isso aí, produção, obrigada. Esse contato, ele é o canal direto para você enviar sugestões de pauta, indicação de convidados para estar aqui conosco. Às vezes vocês estão sabendo de alguma ação social que está acontecendo aqui na nossa região, no estado de Santa Catarina. Pode compartilhar com a gente. Ai, Ju, não tem como ir ao vivo no teu programa. A gente grava um vídeo, usa a internet a nosso favor e o que importa é divulgar, abraçar, realmente fortalecer essa corrente do bem. E tantos outros eventos que acontecem na região, bora compartilhar conosco também, que o Biel faz questão toda semana de trazer agenda cultural. O assunto que nós vamos conversar agora, gente, depois eu retorno ali com músicas gauchescas, declamação de poesia e tudo mais. Pena que não tem churrasco hoje aqui ao vivo. Brincadeiras à parte, mas vamos lá. Nós vamos conversar sobre um assunto agora que me chamou a atenção, até conversando nos bastidores com o Dr. Pedro Paulo Werner, que é oftalmologista, onde ele falou, Juliana, a cirurgia da catarata é a cirurgia mais realizada no mundo. Olha só que interessante essa informação. Todo mundo pensa em outras situações, né? E aí você começa a ver, mas por que aparece a catarata? A partir de que idade? Quais são os principais sinais? Faz um tempo atrás, nós recebemos uma sugestão, e isso foi no meu direct, no meu Instagram, pedindo para a gente poder falar sobre esse assunto. Conversei com o Biel, ele foi atrás do profissional, convidou o Dr. Pedro e hoje ele está conosco aqui para esclarecer essas dúvidas. Seja bem-vindo, tudo bem? Obrigado, tudo jóia. Tudo jóia. Doutor Pedro, primeiro agradecer a tua presença aqui, né, parabenizar pelo teu trabalho e perguntar já quais são os primeiros sinais que a gente pode perceber de catarata. Então, geralmente a catarata ela cursa com baixa de visão. Então aquela pessoa que vai renovar a carteira de motorista, tem dificuldade ou mesmo é reprovada no exame da CNH. Então esse é um principal sintoma, é a baixa de visão, né? Às vezes a pessoa pode ter coceira nos olhos, ardência, lacrimejamento e outros sintomas associados, mas o principal é baixa de visão. Então a pessoa cansa para ler, né, tem dificuldade para dirigir à noite, ofuscamento também, às vezes os faróis ao contrário, eles começam a atrapalhar a visão, isso pode ser um dos indicativos de catarata. Um dos indicativos. E tem uma idade específica, assim, porque eu estava acompanhando aqui, a catarata, gente, ela atinge 25% dos brasileiros com mais de 50 anos. Que isso, inclusive, aponta uma pesquisa da Fiocruz, do total de 56 milhões, mais ou menos, de brasileiros com 50 anos ou mais,
e 14 milhões com 25% mais ou menos dessa parcela tem catarata, integrada a uma rede internacional sobre as doenças mais frequentes no envelhecimento. Então seria uma base de 50 a 60 anos que começa a aparecer? Então, geralmente em torno dos 60. Acima dos 60, praticamente todos os pacientes vão ter catarata. É muito raro quem tenha mais de 60 sem algum grau de catarata. Olha. Mas, geralmente, pode acontecer antes. Então, até crianças. Tem bebês que nascem com catarata, né? Que são as cataratas congênitas. Eu vi que tu tens ali, estavas mostrando umas fotos. Gente, chama muita atenção, porque assim, todo mundo fala, é a doença, uma das doenças, né, que predispõe ali no envelhecimento, enfim. Mas tem crianças que acabam nascendo. Olha só, vê se tu consegue pegar ali, Cris. Vê se tu consegue. Nessa imagem, olha ali. Ela fica mais esbranquiçada, né? Exatamente. No lugar da bolinha preta, nós percebemos um esbranquiçado. Essa é a catarata do bebê, né? A catarata congênita. Sim. E só para reverter tem que ser cirurgia. O tratamento da catarata é sempre cirúrgico. Vale chamar atenção pelo seguinte, muitos pacientes perguntam, doutora, mas eu vejo a propaganda na televisão, tem aquele determinado colírio, vitamina, etc. Não existe, tá? Isso aí é fake. O tratamento é só cirurgia, não existe outro tratamento. Só cirurgia. Exatamente. Eu vi que tu trouxe aqui como é que se diz? Uma maquete? Um olho né? esquemático. Um olho esquemático. Isso. Ele vai mostrar pra gente quais são as camadas e aonde de fato ela aparece. Ali. Exato. Vamos focar, ver se o Cris consegue pegar ali. Ali, ó. Joia. Isso, Cris, obrigada. Quando nós olhamos o nosso olho de frente, nós vemos a menina do olho e a bolinha preta. Né? Porque a gente vê desse jeito. Mas, na verdade, a bolinha preta, a seu tiro, não existe. Então, isso é um buraquinho. Um buraquinho, ó, por onde passa a luz. Sim. E atrás da bolinha preta, da menina do olho, né, atrás da íris, nós temos a nossa lente, que se chama cristalino. E essa lente, ela deve ser transparente, por isso o nome cristalino. Mas, com a idade, geralmente ela torna-se opaca, dessa forma. Isso é catarata. Então, o olho com catarata vai ter baixa da visão. E a cirurgia nada mais é do que a troca desse cristalino que está opaco por uma lente artificial transparente. E se não fizer a cirurgia, pode levar a cegueira. Exatamente. O bom é que é uma cegueira reversível. Então, se o paciente não tem nenhuma outra doença no olho, operou a catarata, ele recupera 100% a visão. Portanto, ele pode estar cego da catarata. Ainda assim, operando, retorna a visão. Então, é a principal causa de cegueira reversível no mundo. Então, é uma lesão reversível. A gente Exatamente. consegue reverter ela, fazer a cirurgia. E quanto tempo dura, vamos supor, você faz a cirurgia e tem todo um tratamento pós-cirúrgico. Como que é esse tratamento? Então, geralmente os pacientes operados, eles vão usar colírios, né, anti-inflamatórios, antibióticos, por mais ou menos uns 30 dias. E a visão, ela costuma ficar recuperada uns 2 ou 3 dias após a cirurgia. E não tem predispõe mais mulher, homem, isso é... Independe do sexo, independe. E por que tem criança que nasce com catarata? Que a gente estava falando da questão do envelhecimento. Isso, o que acontece? Algumas gestantes, durante a gestação, adquirem rubéola, toxoplasmose, citomegalovírus. Então, algumas doenças que podem acontecer nas gestantes vão desenvolver catarata naquele bebê. Claro que hoje é menos comum, porque as mulheres fazem o pré-natal e assim por diante. Então, geralmente em países menos desenvolvidos, ou há anos atrás, onde não tinha toda aquela assistência, né, de pré-natal, acontecia mais. Hoje é mais raro, mas ainda assim pode acontecer. E poderia ser um problema genético. Exatamente. Então, a criança já nasce por herança da gestação da mãe, né? Olha só, gente, então assim, né, mas por que ter tanto acompanhamento? Tem que ter. A partir do momento que você está gerando uma vida, você precisa ter o acompanhamento médico. Eu estava acompanhando aqui, ó, mães que tiveram rubéola, sífilis ou toxoplasmose no primeiro trimestre da gestação. Tem que ter esse cuidado, essa atenção específica, porque pode acontecer. Ninguém está dizendo que vai acontecer, mas pode acontecer. E é raro o número de crianças? Ou é bem raro, é bem raro. Infelizmente é bem raro, sim. E tem como, assim, desenvolver, vamos supor, né, não está mais criança, mas vamos supor, antes dos 50 anos, tem como desenvolver a catarata? Né? Sim, exatamente. Algumas famílias têm mais cedo, né? Você pode ter aos 20, aos 30, aos 40. Muitas pessoas são viciadas em colírios, aqueles colírios para olho vermelho, o popular Moura Brasil e assim por diante. Esses colírios têm uma droga dentro que se chama nafazolina.
E nafazolina é uma droga que induz a formação de catarata. Então eu mesmo já operei paciente jovem que teve catarata induzida pelo próprio colírio. Meu Deus! Ou seja, não é nem pela questão do envelhecimento, é Exatamente. pelo uso constante de um do colírio. medicamento. Exatamente. Sem ter o acompanhamento médico. Exato. Doutor, quais são as recomendações para quem já realizou a catarata, já passou ali do pós-operatório, mas que precisa manter a saúde dos olhos em dia? Então, mesmo operado, não deve deixar de fazer o acompanhamento pelo menos anual com o oftalmologista, né? Até para checar a questão de grau ou não. E sempre que a gente opera, depois de um tempo, alguns pacientes desenvolvem uma opacidade atrás da lente, tá? Que é necessária uma aplicação de laser, que duram 5 minutos. Sim. E restaura a visão novamente. Então, uma vez por ano é bom, geralmente, dar uma olhada. Independente também se você teve a cirurgia ou não, sempre é bom acompanhar. Claro, aquele acompanhamento anual para os adultos e crianças a cada 6, 8 meses, dependendo do caso. Nós temos pergunta na tela, gente. Eu toquei aqui a entrevista e deixei as perguntas, mas vamos lá ver ali. A Maria Olga, lá de Camboriú. Bom dia, doutor. Eu tenho hipertensão, pressão arterial alta. Posso fazer a cirurgia de catarata? Sem dúvida. A hipertensão não é uma contraindicação. Até porque quando nós fazemos a cirurgia, o paciente é monitorado pelo anestesista. Então a pressão é controlada durante toda a cirurgia. Vamos lá para a próxima pergunta. Coloca lá na tela. De onde que é? Márcio André, lá de Floripa. Doutor, que tipos de cuidados devo ter após a cirurgia de catarata e dói? Eu ia perguntar, dói? Então, a cirurgia não dói absolutamente nada. Antigamente, a anestesia era com uma injeção no ladinho do olho. Tem a imagem, né, que a gente colocou antes ali, eu acho, da cirurgia. Da cirurgia. Hoje a anestesia é com colírio, então não tem absolutamente nenhuma dor. E os pacientes operados, pelo menos os que eu opero, são submetidos à sedação, que é o remedinho que o anestesista faz na veia. Então o paciente ele fica relaxado, praticamente dormindo durante a cirurgia. A cirurgia é muito rápida, dura em torno de 15, 20 minutos. E o paciente vai para casa. Os cuidados são não fazer esforço, não abaixar a cabeça, procurar não levantar peso. O olho fica tampado? Não, o olho aberto. Mostra lá o ciro, aquela imagem do ciro. Qual que é? Os meus pacientes vão para casa de olhos abertos. Olha lá, ó. O olho aberto só tem um protetor de acrílico que eu peço para usar na hora de dormir. Para não pegar, certo? Então, na hora de dormir, você pode tocar sem querer, mas durante o dia, olho aberto e colírio. É teu paciente? Não, não é meu paciente, mas é uma imagem ilustrativa que eu tirei da internet. Tem mais pergunta? Coloca lá na tela. Coloca lá. Ai, quando tu falou que não precisa mais fazer agulhadinha para fazer só pinguinho? Colírio. Ai, meu Deus. Por quanto tempo devo ficar com o curativo no pós-operatório da catarata? E vou precisar usar óculos? Bom dia, doutor e Ju. Ronei de Gaspar. Bom dia. Muito bem. Então, como eu disse, os pacientes não usam mais curativo. Vai para casa de olho aberto, né? Vai usar colírio por um tempo. E a questão do óculos tem a ver com a lente que o paciente escolher. Porque essas lentes que vão dentro, no lugar da catarata, existem lentes que corrigem só longe, são as lentes monofocais. Então o paciente vai andar na rua sem óculos, mas vai manter um óculos de leitura. Mas hoje nós temos lentes trifocais, que corrigem a visão de longe, perto e computador. Uma vez que o paciente opta por esse tipo de lente, nunca mais ele usa óculos. Não vai precisar mais óculos? Não. Mas assim, num dia como está hoje aqui, a pessoa fez cirurgia, vamos supor, faz uma semana. Sim. Ela pode sair sem... Sem problema nenhum. As lentes que nós usamos, que geralmente são importadas, elas já têm filtro ultravioleta, protegem da radiação, aqui sem vocês problema algum. No olho? Sim. Meu Deus, vamos lá para a próxima pergunta. Aí eu fico impressionada, gente, porque quando fala de cirurgia me dá até uma coisa, é verdade? A catarata pode voltar? Pode voltar? Nunca. Nunca. Pronto. É possível se prevenir da catarata mesmo fazendo uso de corticoide? Então, Paulo de Balneário Camboriú. O corticoide, que é uma medicação anti-inflamatória, ela pode ser indutora da catarata, mas ela induz mais quando é corticoide de colírio. Então tem gente que é viciada em pingar o colíriozinho. E se esse colírio tiver corticoide, ele pode gerar catarata. Desenvolver. Agora, alguns pacientes usam corticoide para tratar de reumatismos e outras doenças. E isso também pode desenvolver catarata. Aí, claro, a gente tem que colocar na balança, porque muitos pacientes não podem ficar sem os corticoides às custas da doença, do reumatismo de base. Sim. Então, é melhor ele ter a cataratazinha dele, operar e controlar o reumatismo, do que ele ficar ruim do reumatismo e também depois ter a catarata. O
Doutor, é uma pergunta agora, uma curiosidade. A catarata, ela solta alguma coisa, algum líquido, alguma coisa? Não, só fica a gente não sente nada, é só a visão que vai abaixando, né? Então, não dá lacrimejamento, secreção. Secreção, não? Não. Eventualmente, a pessoa pode ter o olho irritado. As custas, principalmente, é da luz, ao contrário. Então, quando dirige à noite ou sai no sol, a luz entra, bate na catarata e espalha. Então, isso costuma dar a tal da fotofobia. Fotofobia, já ouvi falar disso. Vamos lá, próxima pergunta. Acabou? Tá ótimo, obrigada, produção. Doutor, para finalizar o nosso bate-papo, primeiro eu quero agradecer por você ter vindo até aqui, esclarecer essas dúvidas, esclarecer as dúvidas dos telespectadores. Qual é a sua orientação para as pessoas que estão nos acompanhando, que não tiveram catarata, ainda não chegaram numa idade que predispõe, né, a ter, mas de fato sobre a saúde que nós precisamos ter com os nossos olhos? Então, eu recomendo aquela consulta anual com o oftalmologista e se você tiver indicação de cirurgia, pegue sempre uma segunda opinião. Ah, boa. Isso é muito importante. Obrigada, doutor. Conversamos hoje com o doutor Pedro Paulo Werner, oftalmologista. Você atende aonde, doutor? Eu que agradeço. Eu trabalho no Hospital de Olhos de Santa Catarina. Fica aqui na Avenida do Estado. Aqui pertinho. Isso. Muito obrigada, viu, pela sua participação. Parabéns mais uma vez pelo seu trabalho. Obrigado, eu que agradeço. Nós vamos para um breve intervalo, gente, é rapidinho. E no próximo bloco teremos muito mais. Até porque hoje é dia do gaúcho. E eu vou ter um bate-papo bem bacana com ele, o Mike, que é o primeiro peão mirim. É isso? Ele tá ali, ó. Tu vai vir dançar. Tu vai declamar poesia também? Então tá bom, no próximo bloco voltamos já já.